de enorme prestígio aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, no Brasil, já deu uma posição contrária, escrita, contra a construção desse lagum aí, dessa evolução que nós estamos todos assistindo. Então, se eles desprezam todos esses pareceres técnicos, a gente tem que partir para uma outra saída, e a sua sugestão veio bem a calhar. Né? Quem mais gostaria de fazer, ou da mesa poderia querer falar alguma coisa? Olha, eu só quero acrescentar o seguinte, como eu disse, o Remo está unido, né? Há um ano que ele vem se unindo. Eu já pensei muito em fazer uma reivindicação popular, só que eu só faria com extrema segurança dos atletas e muito bem estruturado, porque senão é dar um tiro no pé, entendeu? Nós já tivemos várias reuniões que comparecem pouquíssimas pessoas. Então, tem muita gente que gosta, sabe, mas não faz, né? A gente fica naquela, pô, eu vou me expor? O Remo não pode mais se expor. O Remo hoje em dia tem que ter notícia boa, ele tem que estar forte. Então, a federação, eu lhe garanto uma coisa, se for propício a gente ir para a rua, polícia, estrutura de mídia, organizado, a gente pode ir para o governo, a gente pode fazer mas tem que ser muito bem feito, porque senão dá tiro no pé. Tá? Eu garanto que a federação, confederação, o Remo, os clubes filiados se uniriam em torno disso. Mas não é algo assim, sabe? Tem que ser muito bem pensado. Obrigado. Você queria falar alguma coisa? Vou fazer um comentário aqui rápido, rapidamente, por favor. Eu estou ouvindo aqui, né, com relação a essa situação do Remo. Aí fico imaginando o seguinte, nós temos a minha área específica é de transporte, eu trabalhei 27 anos, 26 anos no metrô do Rio de Janeiro, e a minha área de atuação é essa, de mobilidade urbana. Aí eu fico vendo o seguinte, nós assistimos aí uma mobilização nacional que começou por conta dos 20 centavos, né, do aumento da passagem, mas na verdade aquilo ali foi um estopim que já era para ter sido aceso há muito tempo, acendido, né, há muitos anos, porque o transporte foi ficando ruim e tal, aquele negócio todo. Mas eu vejo o seguinte, o que a gente consegue, né, mudar? Porque o que acontece no setor de transporte aqui do Rio é o mesmo que acontece na questão do estádio de Remo. Exatamente a mesma coisa. Né? Pegaram o estádio de Remo, destruíram, estão tentando acabar com o que resta. E aqui no Rio, na questão de transporte, nós estamos sendo massacrados aqui no Rio. A Prefeitura do Rio de Janeiro adotou o sistema de transporte BRT, que em Curitiba, onde começou o BRT no Brasil, eles não querem mais, porque Curitiba já tem 1.700.000 habitantes. Não dá mais para transportar ninguém com BRT, que é ônibus, não tem capacidade. Aqui o Rio de Janeiro tem município 6.500.000, quase 6.500.000 habitantes, e o prefeito tomou a decisão, né? Ele decidiu que ia colocar o BRT aqui, e está colocando o BRT aqui sem aceitar nenhum tipo de opinião técnica de quem conhece do setor de transporte, nem do município, nem do Estado. Eles criaram uma situação, gastam bilhões de reais com desapropriações, estão fazendo uma modificação na cidade terrível, que não vai atender, e ainda diz que isso é o legado. O legado é o BRT. Essa obra do metrô que está sendo feita é completamente errada, que vai piorar mais ainda o metrô, e as decisões são tomadas assim. É um grupo pequeno que decide, vai lá e faz, para beneficiar quem quer que seja, e a população é que sofre. No caso aqui são os atletas e a população que deseja praticar o esporte. Então, eu acho que a gente tem que fazer isso, a gente tem que se mobilizar e tentar solucionar essa questão do estádio Remo, que vai servir de exemplo, para que a gente possa fazer outras coisas. Você desculpe aí que eu interrompi o senhor que ia falar lá atrás. Por favor. Meu nome é Ramon, é a primeira vez que participo a convite do Zezé, fomos remadores juntos, e pelo que eu vejo nós temos um objetivo, nós queremos que o estádio de Remo permaneça e melhore.
Isso, nós todos somos estádio de remo. Mas quem é o nosso inimigo? Não é porque a técnica disse que os pareceres técnicos não foram respeitados. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer também não trata disso. É incrível, porque estamos tratando de esporte e lazer, mas não é o esporte e lazer que trata disso. A verdade é que nós não sabemos quem é o nosso inimigo. Eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer é identificar, estabelecer exatamente quem é o nosso inimigo para podermos atacar. Porque nós estamos atirando para todos os lados e não atingimos ninguém. A proposta da esposa do Zezé é perfeita, só que ela não pode ser que eu faça, que meu neto, que o filho. Eu acho que isso tem que ser criado um blog deste movimento que seja extremamente inteligente para que todo mundo possa acessar. E aí sim, nós fazemos a campanha para que e quanto mais acesso tiver, melhor será a nossa força. Já que não temos a mídia do nosso lado, já que temos o poder econômico contra a população do Rio de Janeiro para essa grande empreitada. Só isso. Poderia fazer um comentário ao Ramon? Bom, com relação ao responsável, né? Vamos lá. O dono da área é o Estado do Rio de Janeiro, né? Hoje, o Estado, o governo, né? Ele separou, ele cedeu parte daquela área, né, para a prefeitura. Né? A área da antiga Estação do Corpo, né, parece, eu não vi o documento, mas a gente recebeu informação lá na Casa Civil que foi cedido à prefeitura. Então, isso só dificulta o tratamento do assunto, né? A gente está discutindo aqui o legado da área como um todo, da área originária total do estádio de remo. Né? Tanto que aquela área toda, em tese, né, pertence à Suderj, tanto seja a do antigo drive-in, Estação do Corpo, seja do estádio de remo, que até antes da privatização era administrada pela Suderj, né? É uma área pública estadual. Então, tentando identificar, né, quem hoje obstaculiza, quem luta contra, quem se coloca, impede, né, o uso esportivo da área, primeiro é o próprio governo do Estado. Você vê o que ele colocou no caderno de candidatura, né, a área do Estado, vai permanecer do Estado e vai permanecer concessão privada. Né? Hoje, com essa cessão para a prefeitura da área do lado, só dificulta, né? Quer dizer, não se divulga aí um projeto de parque radical que não é discutido com a comunidade do remo, inclusive, quer dizer, a gente precisa daquela área, né? E não há discussão, né? Quer dizer, tenho certeza que a Federação de Remo já tentou várias vezes também, a interlocução com o governo municipal, para tratar do tema, e não há interlocução. E coroando tudo isso, a questão do legado, né? Como eu falei, a Autoridade Pública Olímpica, que a gente acha que, em tese, o assunto legado seria de sua responsabilidade, nem se dignou a mandar algum representante aqui. Né? Então, o Ministério do Esporte seria outra entidade cujo assunto legado olímpico está afetado, né? Também não se dignou a mandar um representante aqui. Então, esse é o quadro que a gente tem, né? Mas o principal movimento mantenedor da atual ordem, né, injusta de privatização daquela área pública, de subtração de uma área pública, né, para a população e para o esporte, é o dono da área, que é, no caso, o governo do Estado do Rio de Janeiro. Eu queria só adicionar o seguinte. Hoje, eu faço parte de um comitê de integração, né, com a educação e com a saúde, que não acredito que ajude muito, mas tem um outro comitê, que é o Comitê do Legado, que tem os 3 níveis de governo lá. O Ministério do Esporte, tem a parte também
estadual e a nossa, que é municipal. Então, lá a gente trata exatamente do assunto legado. Até agora, já tem mais de um ano, eu entrei no finalzinho do ano passado, mas eles já estavam em discussão há algum tempo. Tem também representantes do Rio 2016 e da EON. Então, o que acontece? Lá, desde que eu entrei, né, uns 3 meses para cá, o que eu vejo é que eles vêm conversando sobre a carta, né, o compromisso do legado olímpico, e nós estamos fazendo um levantamento de cada nível de governo, o que está fazendo para contribuir com o compromisso. Tá? Então, eu acredito que, assim, particularmente, eu posso levar esse assunto para o comitê, né? Eu estou aqui tentando, como eu falei, ver quais formas que a Secretaria pode ajudar. Fico até muito chateada da Secretaria Municipal não poder efetivamente ajudar, enfim, resolvendo o caso de uma vez por todas, né? Como eu falei, não é da nossa competência. Então, a gente pode estar tentando articular com outras secretarias, com outros níveis de governo, e eu acredito que nesse comitê seria a forma mais eficaz, né? Porque, enfim, eu estaria falando com pessoas que poderiam tentar fazer alguma coisa, porque me fere muito achar que a gente está aqui falando para as paredes, né? A gente precisa realmente ser ouvido pelas pessoas certas. Então, um pouquinho dando resposta para ele e um pouquinho também tentando trazer uma solução. Tá? Ok. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta para os debatedores? Os batedores também têm alguma coisa para acrescentar? Pede para identificar. Bueno, meu nome é Delfim, eu sou bancário aposentado. Existe um programa de rádio totalmente sem censura, chamado Faixa Livre, que até sexta-feira era apresentado na Rádio Bandeirantes AM 1360, de 8 às 10 da manhã. E na segunda-feira ele estreou na Rádio Livre 1440, que é uma rádio de propriedade do ex-deputado Vivaldo Barbosa, que está sendo de 9 às 10h30. É um programa em que o ouvinte pode ligar para lá, ou escrever, ou passar e-mail, ou telefonar para lá. Eles colocam o ouvinte no ar e não tem nenhum tipo de censura. Seria o caso dessa senhora tentar entrar em contato com eles lá. Eles têm 3 sites, www.faixalivre.com.br e www.radio1440, e tem um outro site da AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, que é uma das entidades que patrocina esse programa. Seria o caso. Ok? Obrigado. Alguma observação sobre essa alternativa? Bom, acho que não tem mais ninguém interessado em fazer mais uma pergunta. Eu sei que o assunto aqui é sobre a Olimpíada, mas eu acho curioso que a cidade do Rio de Janeiro está passando por um astral muito alto. Nós tivemos, 2012, os Jogos Mundiais Militares, 2013, a Copa das Confederações, 2013 e a visita do Papa, 2014 nós vamos ter o final da Copa do Mundo, e 2016 as Olimpíadas. 2015, pouca gente está lembrando ainda, mas nós teremos os 450 anos do Rio de Janeiro. Quando houve a inauguração da estátua do Chacrinha na Lagoa, na manhã de domingo, 7 de novembro de 2010, havia poucas pessoas lá. A viúva do Chacrinha de cadeira de roda, o filho do Chacrinha também de cadeira de roda, o Nanato Barbosa sem cadeira de roda, Helena Pittman, a Elke Maravilha, e uma bandinha tocando música lá em homenagem ao Chacrinha, quando houve a inauguração do monumento ao Chacrinha, que foi projetado pelo cartunista Ike. Aí, como era pouca gente, havia lá o Eduardo Paes, o Júlio Lopes, que estava de bermuda, segurando um garoto que eu não sei se é filho, neto ou sobrinho dele. Então, como era pouca gente, o Eduardo Paes passou batendo no ombro de todo mundo que estava lá. Quando passou por mim, eu falei assim, 2015,
450 anos do Rio de Janeiro, nós temos por obrigação fazer uma festa muito melhor do que São Paulo fez em 2004. Aí ele virou para mim e falou, já nomeou a comissão. Aí eu depois fui consultar a internet, realmente já havia um decreto dele nomeando uma comissão dos festejos dos 450 anos do Rio de Janeiro, em 2015. Agora eu descobri que existe um site, Rio 2015, que qualquer pessoa pode entrar em contato e sugerir, fazer alguma sugestão de algum evento para o ano 2015. E ontem eu estava andando de ônibus, e nos ônibus, alguns ônibus têm uma televisão. E eu vi que já tem 1.500 sugestões em 2 ou 3 meses em que o site está no ar. Então a minha sugestão foi a seguinte: o Rio de Janeiro é a única cidade do mundo em que a data de fundação da cidade não é feriado municipal. É feriado municipal apenas a data do padroeiro, que eu não sou contra, e não sou contra tirar a data do padroeiro, porque quando tentaram tirar, todo mundo viu o que aconteceu. Alguém vai alegar o seguinte, bom, mas nós já temos feriados municipais em número excessivo. Não, porque o dia 23 de abril, que é o dia de São Jorge, que era feriado municipal, passou a ser feriado estadual. Então ele não tem motivo para ser feriado municipal, continuar sendo um feriado municipal, porque passou para estadual. O dia da consciência negra, que é 20 de novembro, dia do zumbi, que era feriado municipal, passou a ser feriado estadual. Então ele não tem motivo mais para continuar sendo feriado municipal. Então eu sugeri que a Prefeitura e a Câmara dos Vereadores tentassem transformar o 1º de março em feriado municipal. Então eu não tenho nem e-mail nem inteiro, não entendo.